Olá, uma boa noite, um bom dia para quem for assistir de dia, uma boa tarde para quem for assistir à tarde. Eu vim aqui de uma forma bem tranquila, de uma forma bem caseira, né? Sentar aqui, sentada à mesa e com partilheiras, com coisas como geralmente as pessoas fazem, né? Mas eu vim aqui no meu cantinho especial, que é onde eu busco Deus, que é no meu quarto mesmo, né? E eu vim aqui para dividir com vocês uma palavra. Dividir com vocês algumas palavras que o Senhor, Ele vem me dando, né? Para passar adiante. Eu trouxe hoje a palavra Você o conhece? Sobre quem estamos falando, né? Sobre Jesus, óbvio. Tu conhece Jesus? Quando tu conheceu Jesus? Quando que tu se apaixonou por Jesus? Será que tu já foi apaixonado por Cristo? Será que tu já conhece Ele a ponto de saber do que Ele gosta? A ponto de saber qual é a cor favorita dele? Qual é a cor favorita de Jesus? Bom, nós sabemos que através dele, né, e por intermédio dele, tudo que se fez, tudo que foi criado, né, se fez através dele. Então a gente crê que, pela lógica, a cor favorita de Jesus é verde. Talvez, porque aqui na Terra é tudo verde e azul também, né? Então é um planeta azul, então verde e azul. Mas descontraindo um pouco, é assim que a gente deve ver Jesus, como uma pessoa, além de Deus, Salvador, Redentor, ele é uma pessoa. Jesus, ele é tudo aquilo que a gente não consegue exprimir em palavras o que significa amor. Jesus é toda aquela bondade que a gente não consegue enxergar no mundo que a gente vive. Jesus é a perfeição que a gente tenta encontrar nas pequenas coisas e talvez em grandes coisas e a gente não encontra. Porque toda a alegria que a gente for buscar nesse mundo, toda a paz, todo o amor, só nele, absolutamente nele, é que tem tudo isso. Bom, eu conheci Jesus quando eu tinha 5 anos de idade. A minha família toda é adventista, embora alguns estão afastados, mas a minha família é adventista. Mas eu não sou adventista de berço, pelo contrário. A minha mãe, ela foi batizada na igreja adventista quando ela tinha 15 anos e ela saiu da igreja e me teve com 18 anos, um casamento conturbado, enfim. Não foi bem um casamento, foi uma junção de adolescentes, né? E depois minha mãe se separou do meu pai, ficou com meu padrasto. E eu não fui criada num lar cristão, mas quando eu tinha 5 anos de idade, a minha tia, que ainda é adventista, né, me convidou para fazer um pôr do sol, um culto de pôr do sol na casa dela. E eu fui, com 5 anos de idade. Bom, na minha casa não tinha aquela paz que todos desejamos, né? Mas eu não sabia que existia algo melhor que aquilo, porque era aquilo que eu vivia, né? Não era uma família cristã, pai e mãe do mundo. Então vocês já imaginam, né? Mas eu com 5 anos fui convidada para esse culto de pôr do sol. E eu fiquei impactada, eles cantando o hino Vaso Novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. E ali eu com 5 aninhos, eu senti uma paz tão intensa, tão imensa,
que eu perguntei pra tia, né? Eu disse, ai tia, eu tô sentindo uma coisa boa. Eu sempre fui muito faladeira, né? Sempre fui muito de colocar pra fora aquilo que eu sinto. Eu sempre fui muito comunicativa. Então eu disse, eu com 5 anos eu já conseguia me expressar e falar, né? Tia, eu tô me sentindo tão bem, o que que tá... Eu me lembro disso, entendeu? Ninguém me contou. Eu me lembro que eu cheguei pra minha tia e falei, o que que tá acontecendo? E ela, é Jesus. Aí eu fiquei, é Jesus? Ela, sim, é Jesus. Jesus é que traz essa paz, essa coisa boa, essa alegria. Aí eu, caramba, eu quero ter Jesus pra sempre. E ali eu aceitei Jesus e nunca mais larguei dele, né? Com 8 anos eu comecei a procurar uma igreja, minha tia achou uma igreja perto de casa, minha mãe me levava, com 8 anos de idade. E ali eu fui indo. Bom, fui adventista, saí na minha adolescência da igreja, né? Saí na adolescência, mas voltei. E agora eu estou aqui com 32 anos, fazendo uma live na página Aproxima-se a Tempestade. Para te perguntar se tu conhece Jesus. Tu conhece Jesus? Te perguntar mais uma vez. Tu realmente conhece Jesus? Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Antes de eu ler o texto, eu vou fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui para pregar a Tua palavra conforme a Tua vontade, conforme o desejo do Teu coração. Que o Espírito Santo fale através da minha boca e vá até os corações que necessitam dessa palavra neste momento. Perdoa, Senhor, os meus pecados, não sou digna nem de falar o Teu nome, mas que o Senhor me use, porque eu sei que eu nasci para proclamar a verdade. Em nome de Jesus, amém. Então vamos abrir a Bíblia em Filipenses 1:20. Diz assim: aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui Paulo, na carta aos Filipenses, ele é bem enfático, né? Em dizer que a vida dele sem Cristo não teria valor algum. E que para ele morrer é lucro, porque ele veria com a certeza da salvação já implantada no coração dele, ele sabe que quando ele morresse, seria como um abrir e piscar de olhos, né? Um abrir e fechar de olhos, ele veria Cristo vindo nas nuvens buscar ele. Paulo é enfático em dizer que ele aguarda com ansiedade a grande esperança. Qual é a tua grande esperança? A minha grande esperança. Qual é? É ter um carro novo? Uma casa nova? Ser curado de uma doença? Será que são as coisas passageiras desse mundo? A grande ansiedade com que Paulo aguardava o dia da grande esperança é a volta de Cristo. Mas você pode ter essa ansiedade, você só vai sentir essa ansiedade da volta de Cristo quando tu conhecer a Cristo. Porque sabemos que o céu vai ser maravilhoso, vai ser perfeito, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter tragédia. Mas o intuito de ir até o céu não pode ser só isso. O principal tem que ser conhecer a Cristo
face a face, abraçar Jesus. E o quão difícil é imaginar isso. Abraçar quem a gente nunca viu, mas a gente já conhece. Mas será que a gente conhece mesmo? Eu fico pensando o que me faz levantar de manhã. O que me faz ter ânimo para sair da cama e enfrentar o dia? Eu tenho certeza que é a volta de Jesus. Porque eu tenho certeza absoluta que por mais que a tua vida esteja tranquila, numa fase talvez boa, tu sofre. Claro que sofre. Todos nós já perdemos alguém, ou estamos com saudade de alguém, ou temos traumas, ou temos lembranças ruins, ou estamos passando por problemas financeiros, ou problemas de saúde. Todo mundo tem um problema. Todo mundo tem uma luta. Então eu tenho certeza que todos nós temos que lutar contra essas tristezas e essas coisas ruins todos os dias. Ter coragem de levantar da cama. E eu tenho certeza absoluta que o que mais move as pessoas é a fé. Eu posso também, claro, pensar, o que me impulsiona a levantar são os meus filhos. Mas se eu não tivesse mais os meus filhos, acabaria a minha vida? Não, de forma alguma. Porque a minha esperança, o meu amor, tudo em mim tem que estar grudado em Cristo, tem que estar relacionado com a salvação. Mas isso não é algo automático que nasce com a gente. Pelo contrário, a gente nasce carnal, a gente nasce pecador. E o espiritual a gente vai construindo conforme vai passando o tempo, né? Mas conforme a gente vai conhecendo Cristo, tendo experiências com Cristo, porque a gente só vai conhecer a Cristo tendo experiências com Ele. Não tem como conhecer a Cristo de ouvir falar. Tu não conhece a Cristo conhecendo alguém que conhece Cristo. Esse Deus não é o teu Deus. Se tu conhece alguém que conhece Deus, esse Deus não é o teu Deus. Tu conhece alguém que conhece Deus. Mas quando tu conhece Deus, Ele é o teu Deus. Tu sabe o porquê que tu existe. Tu sabe o que tu tá fazendo aqui. E é difícil, irmãos, ter que lembrar disso todos os dias, sabe? No mundo que a gente vive de tanta tristeza, tanta luta, tanta angústia, ainda mais agora com os tempos findando, que o amor de muitos e muitos se esfriou. As tragédias aumentando, o egoísmo, a maldade, a crueldade, Satanás tomando conta das pessoas. Tá cada vez mais difícil lembrar. Calma, eu tô aqui nesse mundo porque Jesus me quis aqui para proclamar as boas novas do Evangelho, para eu repovoar o céu. E a minha missão aqui é levar mais pessoas comigo para esse céu. Conhecer Jesus. Conhecer Jesus é tudo. Porque é a esperança que a gente tem da vida eterna. E quando a gente pensa em vida eterna, o que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? A primeira coisa que deveria vir é: eu vou abraçar Jesus. Eu vou ver Ele face a face. Eu já conheço Ele aqui. Eu conheço a voz. Eu entendo quando Ele conversa comigo. Eu entendo o modo dele agir. Eu entendo quantos livramentos, Ele me deu. Eu entendo quantas vezes Ele me curou. Eu entendo que Ele quer me salvar. E como será ver Ele, conversar com Ele, o tom de voz dele, o jeito, a forma que Ele fala.
essa deve ser a nossa motivação. E aqui Paulo fala que, porque para mim viver é Cristo. Viver é Cristo. Não tem vida sem Cristo. Quando a gente está nesse mundo sem Cristo, nós somos como zumbis aqui nessa terra. Nós dormimos, acordamos, trabalhamos, vivemos, dormimos, acordamos, trabalhamos, vivemos, dormimos, acordamos, e assim a gente vai passando os nossos dias. Mas quando a gente tem Cristo, a gente vive de verdade. A gente tá vivo. Quem não tem Cristo tá morto. Quem não tem Cristo, quem não quer Cristo, está morto, vive na terra como um zumbi. Vive na terra como algo passageiro. Mas quando a gente tem Cristo, a gente vive com intensidade. A vida do cristão é intensa, porque sabemos da onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos. Mesmo sem saber quais os caminhos Deus vai usar para isso tudo. E é aí que está o tchan do ser cristão. É ser um barquinho à vela, soprado. E não um trem. Um trem num trilho, seguindo aquele caminho reto. Ser cristão é ser como um barco à vela. A gente é soprado pelo Espírito. Ele sopra para lá, para cá. E a gente segue o sopro do Espírito Santo. E essa é a intensidade do cristão. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Não é na própria Bíblia que fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor? Isso, se eu não me engano, está em Eclesiastes. Se não está em Eclesiastes, está em Provérbios. Continuando. 1 Pedro 3,15 diz assim: Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Mais uma vez aqui, relacionando Cristo com esperança. A esperança é Cristo. Sem Cristo não tem esperança de nada, porque a esperança é Ele. Ele é a bendita esperança. Ter Ele, ver Ele, morar com Ele na nova terra, ver Ele vindo nas nuvens do céu. Essa é a esperança. E nós devemos, olha só o que diz aqui, estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa que nos questionar quanto à esperança que temos. Já aconteceu de alguém perguntar para ti, por que tu é assim diferente? Eu vejo que tu fala de uma forma diferente, tu age de forma diferente. Irmão, se alguém nunca te fez essa pergunta, tem que começar a repensar aí a tua vida cristã, porque as pessoas estão sempre de olho nos cristãos, né? E se ela ainda não perguntou, é porque ela não viu diferença entre tu e outra pessoa do mundo, então, né? Mas assim, já aconteceu da pessoa, por que tu é assim? Tu é otimista, tu fala bastante em Deus, tu indica livros, tu não come tais alimentos, te veste de certa forma, por quê? E aqui em 1 Pedro 3,15 diz: devemos estar preparados para responder a qualquer pessoa que nos questionar quanto à esperança que temos. Gente, a gente está sendo muito pressionado. Os cristãos verdadeiros são muito pressionados para responder a várias perguntas que por muitas vezes nos deixa desconcertados.
Mas não devemos nos envergonhar do Evangelho. Não devemos nos calar diante as perguntas, porque a nossa resposta é testemunho de fé. Então temos que estar preparados para responder a todos sobre o que acreditamos, no que acreditamos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 37, diz assim. Atos dos Apóstolos 8, 37. Ao que Felipe orientou-lhe, tu podes, se crês de todo o teu coração. Em seguida, declarou-lhe o eunuco, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vocês lembram dessa história na Bíblia? Que Felipe foi orientado, né? Pelo anjo, pelo Espírito Santo, aí até o eunuco, que tinha ido adorar em Jerusalém. E o eunuco estava lendo o profeta Isaías e não entendia nada do que ele via lendo. Mas Felipe, mandado por Deus até o eunuco, explicou para ele tudo ali, né? Sobre o que ele havia lendo, que ele estava lendo. E o eunuco aceitou Jesus. Felipe deu um testemunho vivo de Cristo. Felipe não teve vergonha. Felipe falou, não, veio um homem assim, nascido em tal lugar, que falou assim, que fez assado, que fez milagres, que fez cego enxergar, que fez coxo andar, que fez surdo ouvir, que me livrou dos meus pecados, me libertou. E ali Felipe falou e testemunhou do que ele viu. Será que a gente está dando oportunidade de Jesus fazer tanta parte da nossa vida que a gente tenha experiências para contar para as pessoas do que Jesus fez? Será que a gente está deixando Jesus viver dentro da minha casa e fazer milagres e me dar conselhos e transformar o meu coração de uma forma que eu, com tranquilidade, eu consiga falar para as pessoas o que ele tem feito na minha vida, o que ele está fazendo, eu com os meus olhos, eu consigo falar para as pessoas que o que eu vi com os meus olhos foi Cristo trabalhando na minha vida? Felipe, ele deu testemunho para o eunuco daquilo que ele viu de Jesus. Será que tu consegue dar testemunho daquilo que tu viu em Jesus? Será que tu deu a oportunidade de Jesus fazer milagres na tua vida? De Jesus transformar o teu caráter? De Jesus te libertar de vícios? Será que tu está dando essa oportunidade? Porque Jesus, ele trabalha e muito. Mas a gente tem que dar oportunidade para ele, porque ele não é invasor. Ele não invade absolutamente o livre-arbítrio de ninguém. Será que tu está abrindo as portas da tua casa para que Jesus ali habite e faça transformações e coisas incríveis para que tu possa falar para as pessoas, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo? Graças a Deus, e para a honra e glória dele, eu tenho, graças a Deus, várias histórias e vários testemunhos, porque eu desde cedo eu peço muito para Deus, para que a gente tenha experiências, eu e ele, né? Para que eu conheça ele, para que eu ame ele. Porque eu não quero ir para o céu porque lá vai ser bom, porque lá vai ser legal, porque lá não vai ter morte, porque lá não vai ter perseguição, porque lá não... Eu quero ir para lá porque eu quero amar Deus a ponto de sonhar dia e noite que eu tô abraçando ele, que eu quero ficar com ele e nunca mais largar. Mas para eu amar Cristo, eu tenho que ter vivência com ele, eu tenho que viver com ele aqui primeiro. Eu tenho que aqui conhecer ele. Por exemplo, um pai, uma mãe que vai embora, tu ama, e esse pai, ou essa mãe, ou alguém que tu ama, tá viajando, tá longe. Nossa, a gente fica contando os dias, a gente fica contando os minutos, os segundos para ver essa pessoa de novo. Claro, a gente ama aquela pessoa. E por que a gente ama? Porque a gente conhece aquela pessoa. Não tem como amar alguém que a gente não conhece.
E não tem como amar alguém que não nos ama. É bem difícil. E Cristo te amou primeiro. Cristo deu a vida por ti. Então ele está só esperando uma abertura tua, para que ele possa fazer esses milagres e que tu possa testemunhar isso para as outras pessoas. E então tu possa falar, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. 1 Pedro 1,3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Olha só, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, se não fosse a morte de Cristo, não teríamos esperança alguma. Primeiro que a gente nem estaria mais aqui, já estaria tudo destruído. Mas através da ressurreição de Cristo, nós temos a enorme esperança de saber de que a gente vai sair desse mundo mal, de que tudo isso vai acabar, que não importa o quanto eu sofro aqui, um dia eu vou ser feliz para sempre. A minha felicidade no céu não vai ser mais momentânea. A minha felicidade na nova terra não vai ser mais momentânea. A minha felicidade vai ser eterna. Vai ser por eras sem fim. E essa esperança nós só temos através de Cristo Jesus. Através da ressurreição dele. Através das palavras dele, através da vivência com ele, através de Jesus é que nós temos essa esperança. No versículo 4 diz assim: para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus. Vocês têm noção que nós temos uma herança preservada, separada nos céus para nós? Quem sou eu para ter uma herança de Deus? Quem sou eu para ter o meu nome escrito no livro dos céus? E se isso não é bênção demais? Olha só. Nós somos protegidos pelo poder de Deus. Eu estou lendo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. E sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plena revelada no final dos tempos. E nós somos as pessoas que estamos vivendo no final dos tempos. Bom, o nome dessa página já fala, né? Aproxima-se a tempestade. Que tempestade é essa? A tempestade da perseguição, que em breve vai ocorrer. Mas nós sabemos que depois da tempestade, o que acontece? Vem a bonança, vem a alegria, né? Surge o sol. E esse sol é Jesus, que vai chegar para acabar com toda a tristeza. E por enquanto, mesmo vivendo isso tudo, nós somos protegidos pelo poder de Deus. Versículo 6. Portanto, nesta verdade, exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Jesus, ele nunca prometeu que não seríamos provados, pelo contrário. Ele disse para Deus, eu não te peço que tire eles do mundo. Não é isso que ele fala, mas que dê força para eles vencerem o mundo. Porque Jesus venceu o mundo, então a gente também consegue vencer o mundo através dele, da justiça dele, do poder dele. A gente consegue. Por nós a gente não consegue nada. Absolutamente nada. Mas através de Jesus a gente consegue.
A gente tem a plena certeza absoluta que a gente consegue qualquer coisa. Jesus, ele nunca prometeu riqueza para ninguém. Ele nunca prometeu que seria tudo maravilhas nessa terra. Pelo contrário, ele disse, toma a tua cruz e siga-me. Quando ele disse para tu pegar a tua cruz, ele estava te convidando para morrer com ele. Porque ninguém vai pegar a cruz e vai dar uma volta, ninguém vai pegar a cruz e vai num shopping, ninguém vai pegar a cruz e vai viver... Não, a cruz ali significa morte. Pega a tua cruz e siga-me. Jesus te convidou para morrer com ele. Outra questão também. Quando perguntaram para Jesus assim, perguntou se podia seguir ele, né? Jesus disse, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Os pássaros têm seus ninhos, Jesus falou, né? E ali ele deu exemplos. Mas eu não tenho onde reclinar, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se o próprio Cristo viveu em provação e tentação nessa terra 33 anos, imagina nós. O próprio Deus não tinha riqueza. O próprio Deus não tinha uma casa, uma coberta quentinha, um travesseiro. Ele não tinha isso. E ele nunca prometeu isso para ninguém. Tudo que a gente tem aqui é lucro. Absolutamente tudo que a gente tem é bênção, porque a gente nasce pelado, sem dente e muitas vezes ainda careca. Tudo que vier para nós é lucro. E a gente reclama. E eu tô falando isso pra mim. Porque eu sou uma das pessoas que, como Israel lá fazia, reclama de barriga cheia. Israel era o povo que era para ser o povo mais feliz, que foi libertado, que abriu o mar, que Deus abriu o mar vermelho, que viram milagres, que viram o maná cair do céu, E o que aconteceu? O povo só reclamava. Era um povo murmurador. E nós somos murmuradores. Nós ficamos preocupados com coisas mínimas. Deus já fez coisas extraordinárias nas nossas vidas. Deus já provou de milhões de formas que Ele nunca nos deixaria. E mesmo assim a gente duvida. A gente teme. A gente tem medo. A gente fica pensando no amanhã. A gente perde o sono pensando, como é que eu vou pagar tal conta? Como é que eu vou fazer tal coisa? Como é que eu. E olhando pro eu. Quando na verdade a gente deve pensar, ele, como que ele. Aliás, não é nem como que ele. Deixa na mão dele. Deixa que ele resolve. Faz a tua parte. Faz o que tu tiver que fazer, tu faz. Aquilo que tu não puder fazer, deixa para ele. Seremos afligidos, irmãos. E aqui não diz por uma ou duas provações, aqui diz por toda a espécie de provações. Versículo 7. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Irmãos, nós só vamos ser purificados no fogo. Por que vocês acham que vai vir decreto dominical? O que acontecia com o povo de Israel quando eles estavam idolatrando deuses estranhos? Quando eles saíam do caminho, quando eles esqueciam de Deus? O que acontecia com o povo de Israel? Eles viravam escravos. Deus permitia a escravidão, Deus permitia eles serem levados como cativos para outros povos. Deus ele não invade o livre-arbítrio de ninguém. Se tu não quer Deus, automaticamente tu está querendo o diabo. E se tu está sendo provado agora, e tu virar tuas costas para Deus e culpar Deus pela provação, tu vai virar escravo do diabo.
tu vai virar cativo de outros povos, cativo do Satanás. É isso que vai acontecer contigo. Agora, se tu tá sendo provado, mesmo que seja difícil, mesmo que doa, mesmo que tu ore, que tu fale para Deus, meu Deus, tá difícil, e tu não desistir, tu continuar firme, tu pode ter certeza absoluta que essa prova vai passar. Vai vir outras, vai, mas essa tu vai ganhar ali a tua nota 10 e a estrelinha na testa. Se é para ser escravo de alguém, que sejamos escravos de Cristo, que nos ama, e não do diabo que nos odeia, que nos quer ver acabados, tristes, angustiados, depressivos, ansiosos. Jesus não quer ver ninguém ansioso. A gente é ansioso porque a gente é teimoso, porque a gente se preocupa com coisas que não tem que se preocupar. Porque Jesus, ele fala para trazer ansiedade para ele. Venha a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então permanece firme na provação. Tá difícil? Ora. Tá mais difícil? Ora. Mais difícil? Ora. Irmãos, tem dias que eu tenho que passar o dia inteiro em oração. É fazendo as minhas coisas de casa e falando com Deus, e falando, porque senão eu surto. Todo mundo tem as suas lutas, todo mundo tem os seus problemas. E se não é oração na nossa vida, se não é esse contato com Deus, a gente se perde. Olha só o que diz no versículo 8. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Então vamos imaginar Jesus, vamos imaginar o ser de Jesus, a pessoa de Jesus. Quando a gente fala com ele, a gente não está falando com um poder, uma energia, não, a gente está falando com uma pessoa que é Deus, mas que é uma pessoa que pisou nessa terra, que passou as mesmas lutas que eu passo, que já não teve o que comer, que já teve dor nas costas, já teve dor de cabeça, já passou a dor do luto. Jesus perdeu pessoas aqui na terra também, e vem perdendo, né, todos os filhos. Uma pergunta, vocês acham que Jesus é feliz? Vocês acham que Jesus vive num mundo paralelo a nós, numa felicidade eterna, sabendo que tu tá sofrendo, sabendo que tu tá chorando, o filho dele amado tá sofrendo e tá chorando? Tu acha que Jesus é feliz de saber que eu amanhã vou morrer? Eu posso morrer amanhã. E a saudade que Jesus vai sentir de mim, a saudade que Jesus sente de Adão, a saudade que Jesus sente dos discípulos, a saudade que Jesus sente de cada filho dele que já morreu. Jesus também sofre o luto. Apesar de ele ter vivido aqui na terra e vivido e sentido coisas que os humanos sentem, ele não é porque ele foi para o céu e foi com um corpo glorificado que simplesmente ele esqueceu tudo o que passamos aqui. Pelo contrário, Jesus chora, Jesus sofre, Jesus está louco para voltar. E por que ele não voltou ainda? Porque ele não quer que ninguém pereça, porque ele quer dar chance para todo mundo. Só que em eventos finais fala que tem um limite à clemência, tem um limite à paciência de Deus. E esse limite está por um fio. Está por um fio. Jesus não vai esperar todo mundo se arrepender. Jesus não vai esperar para sempre, uma eternidade esperando, não. Nós sabemos que a Terra tem no máximo 6.000 anos. A
Passou disso aí, Jesus volta. E nós estamos chegando lá. Sabemos pelos sinais que Jesus está voltando. Nossa, se a gente for compartilhar aqui na página todas as tragédias que estão acontecendo, principalmente agora na Europa, na China, inundações, na Grécia, fogo, queimando tudo. Gente, falta muito pouco para Jesus voltar. Fora o decreto dominical, né? Que só não aconteceu ainda porque Jesus não permitiu. Ele ainda não permitiu, mas ele vai permitir. No estado que a igreja está, só o decreto dominical para botar jeito nessas pessoas. Porque o decreto dominical, o que acontece? Ele vai trazer perseguição. E a perseguição traz o quê? Separação. A perseguição traz purificação. Não existe purificação na igreja sem perseguição. É na perseguição que a gente vai ver quem é o joio e quem é o trigo. Porque agora tá fácil ser adventista. A gente bota a nossa roupinha de sábado e vai para a igreja. E tá tudo bem. E volta para casa. Mas não vai ser fácil ser adventista quando jogarem a tua cara na internet, falarem, essa aí é adventista, ela guarda o sábado, ela é contra tudo que a gente prega, ela tá falando que não é para guardar o domingo. Vai ser difícil ser adventista quando te ameaçarem de te bater na rua, ou até mesmo te bater na rua, ameaçarem de bater nos teus filhos porque tu é adventista. Porque tu é guardador do sábado. Porque tu é guardador dos mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aí é que o bicho pega. Aí a gente vai ver. Eu vou ver se eu realmente sou adventista ou não. Só quando vier a aprovação. E se essa for a maior provação, a gente já vai desistir nas outras provações que tem aqui. A gente já vai desistir. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Passei por luto. Irmãos, no decreto dominical, quantos parentes vão virar a cara para nós? Vão fingir que a gente nunca existiu. Vão entregar a gente. O livro Eventos Finais, o Grande Conflito, fala que eles vão entregar a gente para a polícia. Eles vão entregar a gente. Tá chorando por causa de luto? Tu pode perder o teu cônjuge como um mártir. Tu pode perder um filho como um mártir. Tá chorando porque não tem emprego, não sabe como vai pagar as contas. Chegar o tempo que tu não vai comprar nem vender. E sabe o que Satanás diz ainda? Por medo de que eles passem fome, Satanás é que vai fazer esse plano, né, de não comprar e não vender. Aí ele fala assim, por medo de que eles passem fome, eles vão virar as costas para Deus. Esse é o plano dele. Então toda tentação, toda provação que tu tá tendo agora é tudo coisa do diabo para tu virar as costas para Deus. E é agora a hora do teu julgamento. É agora a hora de tu provar se tu tá do lado de Deus ou não. Não vai ser depois que tu morrer. Vai ser agora, é nesse momento mesmo que a gente tá provando se a gente crê em Deus ou não. Se a gente vai realmente merecer, entre aspas, o céu ou não. Entre aspas, porque merecer a gente nunca vai merecer, né? Mas Satanás, ele acusa a gente diante de Deus dia e noite. E como Jó, nós temos que ser provados. E como Jó, nós temos que ser firmes naquilo que a gente acredita. Embora a gente não veja Deus. Embora a gente pareça que não está vendo nada acontecer. A gente tem que crer que está acontecendo. A gente tem que crer que ele está aqui. A gente tem que crer que ele está vendo tudo o que está acontecendo. Porque as provações que a gente está passando agora não é 1% das provações que a gente vai passar daqui a pouco. Não tem dinheiro para comprar uma banana, não tem dinheiro para comprar isso. Caramba, gente, vai ter o dia que tu vai ter até o dinheiro e não vai poder comprar. Tá entendendo? Tu não vai poder comprar. Só que tu vai ter que ter a fé o bastante de saber que se Deus quiser, ele cria, ele vai nascer dentro da tua casa um pé de bananeira, se ele quiser. É essa fé que tu tem que ter. De que nada te toca, de que nada te acontece. Nada, se Deus não permitir. Porque tu é um filho de Deus. Vamos passar por muitas provações.
Tu tá passando por provação. Eu tô passando. Mas a gente precisa ser purificado. A gente precisa. O ouro não se purifica na água. O ouro se purifica no fogo. É ali que ele é purificado. Que a escória sai. Que a sujeira sai. E o que é bonito, puro, que brilha, fica. É isso aí. Firmeza. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, segue reto no caminho. Versículo 10. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que se seguiriam aquelas aflições. Então aqui no livro de Pedro, na carta, no caso, né? Deus, o Espírito Santo, inspirando Pedro a escrever, nos motiva. Cristo também passou por aflição. Mas olha a glória que ele teve depois. A glória que ele ainda vai ter quando nos resgatar. É nisso que a gente deve pensar. No depois. Isso é passageiro. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo, enviado dos céus. Assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Nós estamos vivendo o grande conflito. Nosso pequeno mundo é um livro de estudos para os outros planetas não caídos, diz Ellen White. Nós somos provados, nós somos um Big Brother gigante. Um Big Brother gigante porque é o mundo todo, é o mundo e o universo todo nos vendo. E a minha história está sendo escrita no meu livro de memórias. E a tua história está sendo escrita. E a Joana passou por essa aprovação. E aconteceu isso com o Marcos, e aconteceu isso com o João, e aconteceu isso com o Cleiton, e aconteceu isso com a Rayana, e aconteceu isso com a Ana, e ele passou na aprovação. Ele sofreu, ele chorou, ele até brigou com Deus. Mas ele não se afastou da fé, ele creu. Isso vai estar escrito no teu livro de memórias. Perseverai na esperança que nos traz a vida eterna. Uma vida com Jesus. Se tu ainda não conhece Jesus, faça de tudo para conhecer. Como? Ore, fale com Ele. Peça experiências com Ele. Que com certeza Ele vai te dar. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Espero que essa mensagem tenha tocado o teu coração. Até mais.